Olá, aluno! É ótimo saber que estaremos juntos para mais uma aula. Hoje falaremos a respeito de alguns assuntos muito importantes em programação. Por isso, esperamos que você esteja com muita disposição para aprender ainda mais. Mas, antes de apresentarmos os conceitos que serão aprendidos, vamos relembrar rapidamente o que vimos em nossa aula passada. Falamos um pouco do que é o computador e todo o processo lógico em relação ao processamento de dados. Vimos então que o computador é uma máquina que recebe dados, processa-os de forma lógica e fornece resultados precisos com extrema rapidez. De uma forma bastante simples, o trabalho de um computador se resume a entrada, processamento e saída de dados. Geralmente, quem fornece os dados para o computador e recebe a saída dos mesmos são os usuários. Vimos um pouco sobre lógica de programação e algoritmo, e para que isso tenha uma continuidade, foi preciso você entender como realmente um computador funciona, não é mesmo? Aprendemos então que precisamos passar informações extremamente detalhadas para ele, pois mesmo sendo muito rápido e com uma capacidade enorme de armazenar e processar informações, ele não faz absolutamente nada sozinho. Vimos também que muitas vezes nos deparamos com pontos em que devemos seguir um caminho ou outro. No que diz respeito à programação, chamamos esse momento de tomadas de decisão. Outro tema que abordamos foi a divisão e organização das instruções, que é algo indispensável na programação, assim como em qualquer outro lugar, pois imagine se algo sair errado em uma de nossas programações e o nosso algoritmo fosse um emaranhado de informações juntas. Com certeza, ficaria muito difícil achar onde estaria o problema, não é mesmo? Não podemos esquecer também do pseudocódigo, que é uma forma genérica de escrever um algoritmo, utilizando uma linguagem simples, ou seja, sem nenhuma dificuldade. O principal objetivo é o de representar um algoritmo de forma simples, detalhada e independente, facilitando no desenvolvimento dos passos lógicos do mesmo. Agora que já relembramos os assuntos abordados na última aula, estamos aptos a conhecer melhor o nosso trabalho de hoje. Vamos lá! Pois bem, vamos conhecer um pouco sobre o tão famoso teste de mesa, ou melhor, veremos como ele funciona. Neste teste, você fará o papel do processador e ficará totalmente responsável por executar cada linha do código. Não pense que é difícil. Pelo contrário, além de muito fácil, é extremamente vantajoso. O teste de mesa permite verificar se o código está realmente executando a função para a qual foi criado e se existe algum erro de lógica nos passos apresentados até então. Ele nasceu em uma época em que programar um computador era extremamente complicado e trabalhoso. Chutar se um código estava certo era um desperdício de tempo e, portanto, era necessário ter certeza de que aquele programa funcionaria. Então, utilizando papel e lápis, os programadores faziam simulações de execução e corrigiam erros encontrados antes mesmo de iniciar o código na máquina real. Essa prática se perdeu com o tempo, com o surgimento da programação interativa, na qual o programador tem acesso à máquina e pode testar as alterações. Está ficando fácil, não é mesmo? A vantagem desse teste é que ele ajuda a desenvolver o raciocínio lógico do programador que, depois de certo tempo de prática, consegue identificar problemas apenas olhando para o código escrito antes de executá-lo. Você deve estar se perguntando: mas como nós, seres humanos, podemos executar um programa escrito para o computador? É simples. O que fazemos não é uma execução real, mas uma simulação. Nós observamos qual o comportamento do código durante a simulação e comparamos o resultado final com aquilo que era aguardado. Muito bem. Significa seguir as instruções de maneira precisa para verificar se os procedimentos empregados no algoritmo estão corretos ou não. Falando em algoritmo, vimos na aula passada
que ele é o conjunto de instruções totalmente organizadas com o objetivo de executar alguma tarefa, seja simples ou mais complexa para nós. Para entendermos melhor, utilizaremos um exemplo fácil que já foi visto por nós. Vamos lá! Em uma determinada escola, os alunos fazem 2 provas ao final de cada semestre. A soma dessas 2 provas, quando divididas por 2, é o que nos dá a média do aluno. Então, o aluno que tirar nota 7 ou maior passará para o próximo semestre. Com base nesse método, o aluno que tirar uma nota inferior a 7, infelizmente será reprovado e terá que refazer o semestre. Pensando nisso e para que você compreenda melhor toda essa lógica, vamos ver como ficaria esse algoritmo no telão. De acordo com as instruções que temos no telão, vamos elaborar nosso teste de mesa e nos basear que um dos alunos dessa escola já estivesse com as suas 2 notas, sendo que a primeira é 8 e a segunda é 6. Para isso, precisamos indicar que a partir daí será elaborada uma nova tarefa, não é mesmo? Sendo assim, utilizaremos a palavra início. Repare na tela. Feito esse procedimento, o programa entenderá que começará um novo projeto desenvolvido por nós. Imagine você se antes desse nosso algoritmo tivéssemos vários outros, tendo em mente que fosse um projeto mais complexo. E que eles foram apenas iniciados, mas não fechados, e nós começássemos um novo e ao final dele fôssemos testá-lo. Seria impossível fazer com que o computador entenda apenas o que foi criado por último, você concorda? É aí que entra o início e o fim. Muito bem, vamos para mais um exemplo para que assim seja possível refletir melhor a respeito. Imagine uma corrida de carros em que todos os pilotos estão posicionados para a largada, aguardando o sinal verde. Esse ponto pode ser considerado o início. Após dar várias voltas no autódromo, eles esperam pela indicação do fim dessa corrida com a famosa bandeira quadriculada. Até aí, sem problemas. No entanto, se por descuido de alguém, essa bandeira não estivesse no autódromo, os pilotos ficariam horas rodando, sem saber exatamente quando a corrida terminaria. Por isso, é importante especificarmos sempre o início e o fim de um programa. Bem, vamos continuar com o nosso teste de mesa, adicionando as notas logo abaixo da palavra início. Repare como elas estão sendo inseridas em nosso telão. Na linha de baixo, foi escrito primeira nota, igual 8, e na seguinte, segunda nota, igual 6. Com elas já adicionadas, é necessário indicar para o algoritmo qual será a próxima tarefa que será realizada por ele. Em nosso caso, precisamos que ele realize a soma da primeira e da segunda nota. Essa não é uma tarefa difícil. O que temos que fazer é apenas descrever detalhadamente os passos que serão seguidos por ele. Você deve estar se perguntando, mas como assim? Pois bem, veja como é simples na prática. Nesse caso, a palavra soma está encarregada de fazer a adição da primeira e da segunda nota de um jeito simples. O resultado não foi divulgado para nós, pois ele fica armazenado, esperando o próximo passo. Mas, como no nosso exemplo sabemos que é 14, vamos mostrá-lo. Nosso objetivo agora é fazer mais uma etapa com a finalidade de saber qual a média entre essas 2 notas. Sendo assim, realizaremos o seguinte cálculo para nós. Média é igual a soma dividido por 2. No algoritmo ficará assim. Essa etapa que acabamos de fazer também fica armazenada, ou seja, o programa ainda não mostra qual é esse resultado. Mesmo assim, vamos ver como está nosso trabalho até aqui. Repare. Acabamos de ver que a sequência lógica para esse algoritmo que estamos elaborando é: bem, já temos a média das 2 notas, não é mesmo?
Agora precisamos indicar qual o próximo passo que deverá ser tomado, lembrando que isso sempre será descrito por um programador. Acontece que em programação, muitas vezes nos deparamos com uma situação em que temos 2 ou mais caminhos para podermos optar. Apenas para relembrar, em programação, chamamos esse momento de tomada de decisão. Muito bem. Nesse ponto, temos que escolher um caminho a seguir mediante uma determinada situação. E é exatamente este o próximo passo do nosso teste de mesa, ou seja, se o aluno tiver uma nota 7 ou maior, terá que ser apresentado para ele a média e também uma mensagem dizendo que o mesmo foi aprovado. E se a nota for menor, aparecerá novamente a média e também um aviso indicando que ele foi reprovado. Como já vimos anteriormente, segundo o nosso exemplo, a nota é 7 e a representação será da seguinte forma. Nesse ponto, sabemos que o algoritmo já tem a resposta e agora será apresentado na tela a média, ou seja, o valor 7. Veja como está ficando o nosso teste de mesa. Logo na sequência, terá que ser exibida a seguinte frase: aluno aprovado. Para isso, temos que descrever mais um passo. Repare no telão como essa tarefa é fácil. Muito bem, vamos reforçar um pouco sobre esse teste de mesa. Primeiramente, temos os terminais, representando, em nosso caso, o início e o fim da aplicação, respectivamente. Eles têm que estar sempre presentes em qualquer tipo de algoritmo para dizer onde começa e onde termina qualquer programa. Em nosso caso, ainda está faltando alguma coisa. Trata-se da palavra fim. Portanto, repare onde ela será inserida. Podemos perceber com esse breve teste de mesa que devemos passar detalhadamente e de forma simples todos os dados para o computador, pois só assim ele irá nos fornecer os resultados finais que precisamos com extrema rapidez e eficácia. Vamos falar agora de um assunto indispensável e de extrema importância para a vida do programador. Trata-se do diagrama de blocos, também chamado de fluxograma. Iniciaremos esse assunto contando uma história rápida onde poderemos ver algumas coisas que fazem toda a diferença em programação. Você já ouviu falar da história da famosa Torre de Babel? Diz a lenda que há muito tempo, alguns homens resolveram construir uma torre tão alta que chegasse até Deus. Isso mesmo. Para isso, foi organizada uma equipe de pedreiros, serventes, engenheiros, etc., de forma que todos se entendessem. A construção ia muito bem, mas Deus não gostou da atitude desses homens e resolveu impedir essa construção. Para isso, ele simplesmente fez com que cada grupo falasse uma língua diferente. Ou seja, fez com que houvesse um desentendimento entre eles, de modo que os pedreiros não entendiam os ferreiros, que não entendiam os carpinteiros, que, por sua vez, não entendiam os engenheiros. Tendo em vista que ninguém conseguia mais sair do lugar por não compreenderem mais uns aos outros, o resultado foi que a construção teve que ser interrompida. Em programação, existem inúmeras linguagens e também várias maneiras de se programar. Ou seja, ao se construir um programa bem complexo com vários programadores envolvidos, corre-se o risco de um desses passar por uma nova Torre de Babel. Para isso ser evitado, temos o que chamamos de diagrama de blocos, que nada mais é do que uma forma padronizada para representar os passos lógicos de um determinado algoritmo. Assim, todo e qualquer programador, independentemente da linguagem de programação usada, consegue entender como deve ser a sua estrutura. E para representar toda essa padronização de uma forma harmoniosa são utilizadas formas geométricas.
Elas são responsáveis por efetuar toda a sequência correta, deixando a equipe em sintonia com o programa. Mostraremos no decorrer desta aula alguns símbolos utilizados para representar as instruções de um algoritmo. Vamos desvendar quais são essas tais formas geométricas na prática. Para isso, utilizaremos alguns pseudocódigos que já estamos acostumados e veremos como ele ficará. Repare que ele já está sendo visualizado. Agora, vamos adicionar a primeira forma, ou seja, o terminal, pois ela é responsável por indicar o início e o fim. Veja como é feita na prática. Viu como é simples? A representação gráfica é uma das formas mais utilizadas para representar um algoritmo, pois uma imagem é mais fácil de ser interpretada do que uma sequência de passos descritos de forma narrativa. Pois bem, vamos conhecer a próxima forma geométrica, a seta de fluxo de dados, que é responsável por indicar o sentido que o processamento do programa terá que ser tomado. Ela também serve para conectar toda essa representação gráfica, tendo em vista que podemos indicar qualquer direção para facilitar o bom desempenho de nosso trabalho. Vamos dar continuidade e conhecer agora o símbolo que tem a função de um dispositivo de entrada e saída de dados, ou seja, ele é responsável por receber os dados que serão digitados por nós e também repassá-los de acordo com a programação que será feita. Vamos vê-la em nosso telão. De acordo com o nosso algoritmo, temos que adicionar a primeira nota do aluno, que, no exemplo que estamos utilizando, é 8. Nosso próximo passo será criar mais um local que ficará responsável por receber a segunda nota do aluno, ou seja, faremos o mesmo procedimento que fizemos com a primeira, mas com o valor 6. Repare. O que acabamos de fazer foi adicionar um espaço reservado para digitarmos a entrada de mais um determinado número que nos foi fornecido. Sendo assim, com as notas já inseridas, precisamos dizer o que terá de ser realizado por elas. Em nosso caso, precisamos que seja feita a soma dessas duas notas. Estamos falando do processamento. Como o próprio nome já diz, ele é responsável por fazer todas as ações descritas por nós, sendo representado pela forma de um retângulo. Vamos ver como é feito. Apenas lembrando que para nós foi efetuada a soma da primeira e a segunda nota. Mas poderiam ser infinitas outras opções, de acordo com a necessidade de cada algoritmo. Essa soma que foi efetuada dentro do processamento fica armazenada, esperando uma decisão lógica para poder dar continuidade. Dentro desse novo processamento que acabamos de adicionar, será feito o seguinte cálculo: média igual soma barra 2. O próximo passo que daremos será criar um ponto de decisão, que é representado por um losango, como podemos ver no telão. Aqui, o programa ficará encarregado de seguir um determinado caminho que, em nosso caso, será após comparar o resultado obtido através da seguinte operação: maior ou igual a 7. Caso a resposta for sim, ou seja, maior ou igual a 7, esse resultado nos será mostrado e será informado que o mesmo está aprovado. E já que esses dados serão exibidos na tela, utilizamos o símbolo saída de dados em vídeo, que é o responsável por isso. Precisamos agora adicionar mais dois símbolos de saída de dados em vídeo, que serão responsáveis por nos mostrar os resultados, caso a nota for menor que 7. Para que isso aconteça, realizaremos praticamente os mesmos passos de quando ele é aprovado, como fizemos há pouco. Acompanhe. Podemos perceber que nosso diagrama já está com todas as informações inseridas. Falta finalizá-lo. Para isso, precisamos adicionar um conector, que é muito utilizado para dividir ou interligar partes do fluxograma.
Em nosso caso, esse símbolo ficará responsável por receber as informações vindas da decisão que criamos há pouco e finalizar o nosso diagrama de blocos. Ele é representado pela forma de um círculo. Veja no telão. Dessa maneira, terminamos um programa destinado a receber duas notas, fazer a soma entre elas, dividi-las por 2 para obter a média e apresentar o resultado, seguido da mensagem que informa se o aluno está ou não aprovado. Já conhecemos vários símbolos, não é mesmo? Mas saiba que existem outros que ainda não foram vistos. O próximo passo que deverá ser efetuado será um processamento, ou seja, uma manipulação de dados. Sabemos que nosso programa já tem a resposta desse processamento que foi realizado. Ele está esperando o próximo comando para que ela seja apresentada na tela para nós. Muito bem, seu aprendizado está ótimo. Como podemos notar, o nosso diagrama está pronto, tendo em vista que o mesmo foi finalizado pelo terminal. Vamos ver como ficaria esse mesmo algoritmo, elaborado de uma forma narrativa. Apenas para reforçar os nossos conhecimentos, o nome desse símbolo é saída de dados em vídeo e ele pode ser utilizado em diversas ocasiões com fins específicos. Não podemos esquecermos da seta de fluxo de dados, pois ela esteve presente em todos os símbolos que adicionamos até aqui, com o intuito de direcionar o fluxo a ser seguido. Veja o caminho que foi feito em nosso algoritmo. Ótimo! Você se saiu muito bem. Com esse algoritmo, o que acabamos de fazer foi, primeiramente, iniciar com o terminal início. Em seguida, adicionamos os 3 valores correspondentes às alturas. Após isso, fizemos a soma entre elas e, na sequência, realizamos a média, que, nesse caso, é igual à soma dividido por 3, não é mesmo? Por último, o resultado nos foi mostrado na tela e, na sequência, finalizamos o algoritmo com o terminal fim. Assim, chegamos ao final de mais uma aula. Mas, antes de encerrarmos, que tal recapitularmos rapidamente os principais assuntos abordados nela? Na aula de hoje, começamos aprendendo sobre o teste de mesa e como ele funciona. Reforçamos o conceito de algoritmo, dizendo que ele é um conjunto de informações organizadas com o objetivo de executar uma tarefa. Falamos a respeito da famosa história da Torre de Babel para entendermos melhor a respeito de diagrama de blocos, que é uma forma padronizada de representar os passos lógicos de um determinado algoritmo. Também vimos que muitas vezes nos deparamos com alguns pontos em que precisamos tomar uma determinada decisão, o que é chamado de ponto de decisão. Como você pode notar, foram muitos os conceitos ensinados durante essa aula interativa, concorda? Lembre-se que é de extrema importância que você pratique o uso de cada uma das ferramentas vistas nesta aula. Assim, você melhorará cada vez mais e alcançará resultados surpreendentes. Os assuntos vistos hoje foram selecionados para que você continue crescendo para atingir sucesso profissional. Esperamos lhe encontrar tão animado quanto agora para nosso próximo encontro, pois selecionamos materiais essenciais para o desenvolvimento de sua carreira. Chegamos ao término de mais uma atividade. Esperamos que tenha gostado e que aproveite todos esses novos conhecimentos. Até a próxima!